Elementos dos atos administrativos. Falaremos agora sobre os elementos administrativos de existência, que consiste em competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São 5 elementos que compõem os atos administrativos de existência. Lembrando que competência, finalidade e forma serão sempre atos vinculados, e motivo e objeto, atos discricionários. Os dois também, objeto e motivo, são méritos administrativos. O ato que desprovido de qualquer um dos elementos será inválido. Agora fica aquela pergunta: posso ter um ato 100% vinculado? Sim, basta ter os 5 elementos ou requisitos administrativos. Agora, posso ter um ato 100% discricionário? Não, porque competência, finalidade e forma serão sempre atos vinculados. Então, não posso ter um ato 100% discricionário. O primeiro elemento, ou também chamado de requisitos dos atos administrativos, é a competência. A competência é o sujeito competente para praticar os atos administrativos. É requisito sempre vinculado, ou seja, está previsto em lei, que não está na esfera de discricionariedade do agente público. A competência é imprescritível, intransferível e irrenunciável, ou seja, não caduca nunca. Mas a sua execução do ato ela pode ser delegada para agentes ou órgão de mesma ou de inferior hierarquia, ou mesmo avocada para agentes ou órgãos subordinados. Os vícios que podem ocorrer na competência consistem em usurpação de função pública, que é aquele particular que exerce função pública sem ser agente público, consiste em crime e o ato é nulo de pleno direito. O segundo vício que pode ocorrer na competência é a função de fato, ou também chamado de serviço de fato de funcionário. É aquela em que o agente da administração pública é empossado de forma irregular, mas a aparência é de legalidade. Temos o exemplo mais comum de servidor público que possui 70 anos e que deveria estar obrigatoriamente, mas continua praticando atos. Segundo a teoria da aparência, se for constatada a boa-fé do destinatário do ato, este será considerado válido, respeitando os direitos adquiridos. E continuando os vícios da competência, um dos 5 requisitos ou elementos dos atos administrativos, temos o excesso de poder, o abuso de poder. O agente público ele tem competência para praticar os atos administrativos, porém ele extrapola-se no seu poder. Neste caso, terá nulidade por incompetência, por se considerar uma forma de abuso de poder. O segundo requisito dos atos administrativos, ou também elementos, é a finalidade. É um requisito sempre vinculado, ou seja, está previsto em lei e que não está na esfera de discricionariedade do agente público. E a finalidade ela pode ser de 2 formas, que é a geral, também chamada de imediata, que é todo ato administrativo que tem por finalidade o interesse público, e também a específica, também chamada de imediata, que é aquela pela norma jurídica, a lei, né, de fato. E o que acontece quando há um vício na finalidade? Pois bem, uma vez praticado o ato administrativo com interesse meramente particular, de privilégio indevidamente concedido, haverá desvio de finalidade, que é uma conduta que sujeita o responsável pelas sanções legais pertinentes. E no que consiste a forma, que é o terceiro requisito, ou também elementos administrativos? A forma é um requisito sempre vinculado. Aprendemos que é aquele que está previsto em lei, né, e que não está na esfera de discricionariedade do agente público.
é a maneira escrita em lei de como o ato deve ser praticado. Em princípio, existe-se a forma escrita para a prática do ato. É aquela formalidade do ato. O quarto motivo dos requisitos dos atos administrativos é o motivo. E o motivo ele pode ser tanto vinculado como discricionário. Ele pode estar tanto previsto taxativamente na lei ou decorrer de uma margem de escolha legalmente admitida, considerando os critérios de conveniência e oportunidade. O que é o motivo, então? É o porquê do ato. Por que vai ser feito aquele ato? São situações de fato e de direito que vão fundamentar o ato. O quinto requisito, elemento do ato, é o objeto. E o objeto ele pode ser vinculado ou discricionário. O objeto é o que o ato dispõe, o que tem no seu texto. Para ter o objeto, ele tem que ser legal, determinado ou possível e determinável. Não preenchendo esses três requisitos, ele será um ato viciado, ou seja, nulo. Se ele for ilegal, indeterminado e impossível, é um ato nulo, ou seja, está viciado. Lembrando que o motivo e o objeto, nos chamados atos discricionários, caracterizam o que se denomina de mérito administrativo. E é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo e se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos.